Bem, boa tarde a todos, então vamos para a aula 4, sem mais delongas. Deixa eu ver que horas são falando isso para ver. Maravilha. Menos de revisão rápida, não longa, do que a gente fez na última vez, porque a gente vai generalizar o que a gente fez com S2 e S3. Já me disseram que o Lael fez a versão super compacta do que eu fiz em 15 minutos, né? Então é bom que todo mundo review S2 e S3, então eu não vou ficar me preocupando muito com isso, né? Legal é quando você está tendo o primeiro contato da vida com o assunto e é assim, 15 minutos. Pá! Aí você tem que aprender a jato. Então a gente basicamente estudou o SU2, né? Que é basicamente as matrizes, né? A gente está definindo como matrizes aqui, né? Unitárias, cujo determinante é 1. E daí a gente discutiu, né? A gente vem discutindo a ideia de grupo de Lie, poder ter a parametrização suave dos elementos do grupo, a gente poder fazer uma aproximação, digamos, linearizar o grupo, né? Estudar as propriedades locais através da álgebra, que se torna muito mais fácil, porque tem estrutura de espaço vetorial que a gente está mais acostumado a lidar, e fazendo tudo isso com representações, né? Os elementos do grupo a gente está representando por matrizes, os elementos da álgebra por matrizes, que tem o mesmo tamanho. Então, seguindo essa linha, né, a gente acabou efetivamente estudando o SU2. E aí, a literatura costuma ter assim, né, quando você escreve com letras maiúsculas, a gente está se referindo ao grupo, quando você escreve com minúsculas, a gente está se referindo à álgebra, né? Então, vamos lembrar que isso aqui é a definição do elemento do grupo, né? E aqui a gente vai para uma definição do elemento da álgebra, né, que é basicamente matrizes que são hermitianas, cujo traço é 0. E essa passagem aqui a gente fez basicamente usando a parametrização exponencial. Então, isso aqui é o feijão com arroz do que a gente fez, né? A gente vai reproduzir hoje para o SUN daqui a pouco. Então, o caminho é esse. Bem, a gente viu também que se a gente tem uma matriz R de SU2, né? A gente sabe que a gente pode caracterizar ela por 3 parâmetros, né? Então, vou botar 3 graus de liberdade. Se a gente está escrevendo isso dessa forma, a gente transfere os graus de liberdade para a álgebra que a gente está estudando. Então, basicamente, esse R de θA aqui, né, tal que esse A é igual a 1, 2, 3. Isso aqui se transferiu para a matriz X, né, de θA. Mesma coisa, né? Só para notar, a gente está falando de representações aqui, a gente está falando de uma representação específica que a gente vai ver hoje, que é a mais simples de todas, mais simples não trivial, né? Essas matrizes R aqui são 2 por 2, né? Tá, R são matrizes. Opa! 2 por 2. E uma matriz genérica da álgebra, né? A gente viu que a gente pode escrever perfeitamente qualquer x que esteja na álgebra, eu vou botar assim, né? Se x está em SU2, se u for rico, a gente pode escrever esse x aqui como sendo combinação linear, eu vou chamar de θA, são os parâmetros, sigma A. Portanto, para representar a álgebra SU2, a gente precisou de 3, né? Então, representar SU2, Ré de SU2, que eu vou botar minúsculo. Para isso, a gente precisa de 3
E esse 3 aqui é por causa disso, por causa dos graus de liberdade, né? 3 matrizes. Dois por dois. Que formam um espaço vetorial, né? Então, o caminho todo que a gente vai fazer é esse, a gente vai repetir isso para o SUN, né, e vai repetir isso para sempre. Sempre que a gente quiser estudar, pelo menos o feijão com arroz, né, como eu estou dizendo, propriedades topológicas, né, aí o buraco é mais embaixo, né, mas assim, o usual é esse o caminho. Né? Então a gente sai daqui, a gente encontra esse grupo de simetria. Por exemplo, o pessoal, quando estava estudando lá no século passado, antes da QCD, né, interação forte, princípio, o pessoal começou a ver, desde o Heisenberg, na verdade, simetria de isospin. Começaram a ver que o próton e o nêutron, aparentemente, eram muito parecidos perante interações fortes, interações nucleares, vamos botar assim. Começaram a se perguntar se eles não partilhavam alguma coisa, se eles não estavam no mesmo dupleto, é o nome que eles usavam. Se a massa deles fosse exatamente igual, acreditava-se que eles iam ser parceiros perante alguma simetria, que chamaram de isospin. Né? Então as pessoas botavam, isso aqui é só sketch, né? Então vamos seguir isso. O próton e o nêutron participando de um mesmo vetor, nesse caso de um mesmo duplete, de SO2. É claro que essa simetria é aproximada, porque a massa do próton e do nêutron não é igual. Para eles participarem exatamente da simetria, a massa teria que ser igual. Enfim, se faz isso com quarks também, SO3 de sabor. Eu não lembro nem porque eu estava dizendo isso, para ser bastante sincero. Mas então vamos seguir. Então o caminho que a gente vai fazer é reconheça a simetria. Lembrei, a simetria de isospin. A gente reconhece o padrão de simetria, né? Passa para a álgebra, de preferência mesmo uma parametrização que você tenha controle, né? Estuda a álgebra, e aí os graus de liberdade daquela matriz do grupo vão se refletir na dimensão da álgebra que você está estudando, do espaço vetorial que você está estudando. Então você encontra a base desse espaço vetorial, são os geradores, né? E estudando os geradores, a gente entende como funciona uma transformação. Então, por exemplo, se eu tiver um vetor, né, que se transforma, vou botar aqui um vetor vai se transformar perante uma determinada transformação do SO2. Né? Essa aqui é a lei. Se eu for botar em índices, né, eu tenho isso aqui, RJ, VJ. Estou falando de SO2, então são vetores de duas dimensões. Né? O que a gente já pode escrever agora, na verdade, é que V' I é igual a exponencial de I beta A sigma A sobre 2, que a gente está usando essa normalização para a base, né? Elemento IJ atuando num VJ. Se a gente estiver interessado, por exemplo, em transformações com parâmetros bem pequenos, a gente já pode entender que, vou botar isso aqui para dividir, né? Esse dublete, ou seja, esse elemento com duas componentes, que está se transformando da forma mais simples possível perante o SO2, isso é um dublete, vai se transformar dessa forma aqui, ó. V1, V2, linha, vai ser aproximadamente, agora eu vou falar de infinitesimal aqui, a identidade, portanto, vamos lá, usando pequenos passos, mais I, beta A, sigma A sobre 2, elemento IJ, VJ. Vou tirar isso aqui por enquanto, porque eu dei um passo a mais na esquerda que na direita. Vamos fazer o passo a passo direitinho, perdão. Eu vou deixar em componentes. Então, se a gente calcular, a identidade é mole, né? Não requer esforço. Se a gente calcular esse pedaço esquisito aqui, né? Vou calcular aqui rapidinho. O que é I, θ A parâmetros, né? Sigma A sobre 2. Basicamente, isso aqui é I sobre 2 de θ1 sigma 1 mais θ2 sigma 2 mais θ3 sigma 3. Então isso aqui é a mesma coisa que I sobre 2. E aí, bem, vou fazer o passo a passo aqui. Agora vou ter que lembrar qual é sigma 1. É 0, 1, 1, 0, né? Isso. Mais θ2. A 2 é menos I, né? Isso. Obrigado. Mais θ3. E aqui é fácil. Esse é muito difícil.
Portanto, isso aqui, né? A gente tirar esses 3 pontinhos, então não é conclusão. Sigma sobre 2 nada mais é do que isso sobre 2 dessa matriz aqui, ó. Θ 3, θ 1 menos I θ 2. Aqui é θ 1 mais I θ 2 menos θ 3. Então, se eu tiver os parâmetros da minha transformação, quem está me dizendo como transforma vai me dar os parâmetros da transformação, senão não está dizendo nada, né? A gente vai saber que o vetor que se transforma vai se transformar com essa exponencial, ou se esses parâmetros forem pequenos o suficiente, vão se transformar assim. V1, V2, linha, bem análogo a uma rotação mesmo, né? Vão ser V1, V2, identidade, né? Mais I sobre 2, essa matriz aqui. Estou na frente, desculpa. Mas não tem jeito. Atuando em V1, V2. Então, uma transformação infinitesimal. Né? Então, se a gente já conhece agora as matrizes sigma, repara que a gente já entende exatamente como é uma transformação do SU2 de um elemento qualquer, de um vetor desse meu espaço. Né? Quando a gente constrói a Lagrangiana do modelo padrão, por exemplo, comentário, eu vou apagar depois. E não é sobre isso que a gente vai falar. Tem muita coisa para falar hoje. A gente teria, isso aqui é rascunho, né? Quando a gente constrói a Lagrangiana do modelo padrão, ela vai incluir um termo do tipo, para poder dar massa para o elétron, por exemplo, tem que ter uma interação de Yukawa, tem que ter um lepton barrado, tem que ter o campo escalar, que inclui o Higgs, e tem que ter, por exemplo, o electron right. Dentro desse lepton aqui, a gente vai ver que esse cara aqui seria, por exemplo, o electron right, seria um singleto de SU2, porque o SU2 é só left, ele não é right. Então esse cara não se transforma por SU2, por isso tem aquele Lzinho, né? Então esses dois caras, como estão na Lagrangiana, os termos da Lagrangiana têm que ser escalares, né? Então eles vão ter que, as transformações deles se compensam, né? A gente tem que entender como elas funcionam por isso, a gente poder construir termos invariantes para usar na Lagrangiana. Em particular, esse termo aqui é basicamente o neutrino do elétron, o elétron left, tudo isso aqui barrado, né? O campo do Higgs, que é basicamente um pedaço que seria carregado, um pedaço que seria neutro, e o elétron right. Então isso aqui no fundo dá acoplamento de Yukawa, neutrino do elétron, elétron left barrado, um φ mais, um φ zero, elétron right. Aqui já tem um produto, né? Quando vocês têm a quebra espontânea de simetria, quem adquire o valor esperado não nulo no vácuo é o campo de baixo, não é o de cima. Quando vocês estudarem eletrofraca, vocês vão ver isso. Então, daqui de dentro, e tem termos sempre hermitianos conjugados, aqui estou botando só um lado dos termos, né? Vai ter que surgir alguma coisa do tipo neutrino barrado do elétron, elétron left barrado, zero, algum V mais um outro campo, isso aqui basicamente vai representar o Higgs, mas o que me importa aqui é o V, que é um número, que é o valor esperado no vácuo não nulo, e o elétron right. Então daqui de dentro vai sair o neutrino se cancelando, não ganhando massa, e o elétron left se juntando com o elétron right, mais o hermitiano conjugado D, que apareceria se eu botasse o outro termo, que é basicamente elétron right e elétron left, com o termo de YV na frente, que vai fazer o papel da massa do elétron. Massa de Dirac aqui, né? Então, assim, usar esses modelos a gente usa para construir a Lagrangiana no modelo padrão e para obter tudo que a gente tem a partir daí. Então, a gente tem que ajeitar isso aqui dentro dos experimentos, por exemplo, né? Quando a gente está falando de massa e de... Então, é só para... Se vocês não souberem trabalhar com dubletos, vocês não conseguem fazer nada no modelo padrão, né? Tem que saber pelo menos dubleto para trabalhar com a parte SU2 e pelo menos tripleto para trabalhar com a SU3, que é a parte de cor. Só um comentário, isso não faz parte da... Então vamos lá, vamos seguir.
Onde eu parei? Então um vetor, né, se transforma dessa forma. E essa representação que a gente está usando aqui, né, do SU2, representando isso num espaço que está sendo transformado por matrizes 2×2, é a mais simples possível, que a gente chama de representação fundamental, ou definidora. A gente poderia fazer esse mesmo discurso todo com SU3, mas eu não vou repetir porque essa é a mesma coisa com um 3, né? Então vamos partir para o SUN. Deixa eu achar aqui onde eu parei. SU3. Definir álgebra de forma mais abstrata. Só para lembrar rapidamente isso. Eu já apaguei isso aqui, né? Então, isso aqui. Então, só para a gente definir uma álgebra de Lie, essa frescura de escrever em inglês, de forma mais abstrata, como espaço vetorial, fazer bem esquemático, todo mundo já copiou isso, né? Que tem também uma operação adicional, vou botar operação adicional. Que é o Lie bracket, né? Que pega da álgebra, dois elementos da álgebra e leva no outro da álgebra, tal que, e a gente viu que eles precisavam ser bilineares, a gente viu que eles tinham que ser antissimétricos, a gente viu que eles tinham que ser o que mesmo? O que mais tem que ser bilinear, antissimétrico, tem que satisfazer Jacobi, está de bom tamanho. Não estou dizendo que são as menores condições, né? Tem gente que define usando comutador de A com A tem que dar zero, em vez de usar antissimetria e usa bilinearidade para obter antissimetria. Cada um faz um caminho, tanto faz. Isso aqui não é o mínimo que a gente precisa. Com isso aqui está garantido, né? Onde Jacobi é aquela coisa horrível, né? Que a gente já estudou. A gente lembra também que a base desse espaço vetorial é dado pelos geradores TA, onde A vai de 1 até a dimensão desse espaço, né? Lembrando que a álgebra é acima de tudo um espaço vetorial, isso a gente vai usar hoje, e que esses TA aqui satisfazem a uma lei de comutação, eles são elementos do espaço, em particular eles satisfazem esse produto, né? Que a gente está escrevendo genericamente como IFABC-TC, onde esses IFABC são as constantes de estrutura que carregam toda a informação do grupo, né? Da lei de composição. O Tião gosta de falar que a lei de composição determina e é determinada pelas constantes de estrutura. Então fez mão dupla, né? Isso tudo que a gente fez aqui a gente poderia fazer para o SU3, naturalmente. Ia ser um saco, porque tem 8 matrizes 3×3. Né? Mas vocês têm todas as matrizes da base, vocês têm todas as constantes de estrutura, se vocês quiserem fazer. Vocês podem saber como é que é uma transformação do SU3 visivelmente, né? Essa estrutura de matriz aqui a gente usa várias vezes, né? No curso de modelo padrão. Eu deveria ter decorado já. Acho que não tenho memória de ameba. Não decoro nem as matrizes de Pauli, quem dirá. Vamos lá. A gente viu a noção de representação da álgebra também, que basicamente era preservar a estrutura dessa nova lei de composição, né? Então, se na representação do grupo a gente queria preservar a lei de composição do grupo, agora a gente quer preservar essa nova lei de composição. Então, o R tem que levar, seja lá o que se comportar, né, dentro desses colchetes é a palavra certa? Né? Levar em alguma coisa que se comporte como colchete, grosso modo, né? Se a gente está falando de matrizes, a gente quer que as matrizes satisfaçam a mesma álgebra de comutação que esses geradores abstratos, né? Então, na prática, isso meio que fica subentendido. Estou chamando a atenção porque a gente fez uma ideia de representação para grupo, outra para álgebra, que são muito parecidas. A gente poderia fazer representações de espaços mais abstratos usando a mesma ideia, né? E se isso não for cumprido, a representação não serve, porque ela não carrega a informação da estrutura algébrica, né?
Isso é importante. Blá blá blá, fiz um desenho aqui que eu não vou usar. Hadrons na representação S3. Agora vai ver. Se ele já saiu dos slides, em algum momento ele vai. Infelizmente o Dória não está falando mais nada engraçado para eu poder comentar, né? É uma pena, fiquei sem memes, né? Então vamos para o SUN, né? Então, alguém tem alguma dúvida em relação a essas coisas? Só relembrando. Nossa, sempre ficou horrível. Vamos dar em minúsculo, esse maiúsculo, tá? Então vamos no coração, né? Maravilha. Então, já de cara, né? A gente está interessado em matrizes, é um papo, né? Tem um determinante, perdão, sejam unitárias com determinante 1. Vamos calcular rapidamente quantos graus de liberdade. Alguém? Nossa, o cara lá atrás. Vamos calcular os graus de liberdade de uma matriz R para a gente poder saber quantos elementos vai ter nossa base, né? Então, vou fazer uma coisa representativa. R1, R22 para representar a diagonal. RNN. E aí, vamos lá. Esse R dagger R igual a 1 na diagonal, né, vai me dar quantos vínculos? Vamos por analogia que a gente fez da última vez, né? N vínculos reais, né? A gente já vai ganhar de cara N vínculos reais. Vou botar N, 20. A gente já está mais íntimo, eu posso começar a abreviar, né? Reais. Maravilha. Então a gente já pegou os vínculos da diagonal molezinha, né? Agora vamos pegar os vínculos fora da diagonal. Qual é a primeira observação que a gente fez da outra vez? Metade deles é irrelevante, né? Já está dizendo. Eu só preciso olhar, por exemplo, para a parte de cima da escada, né? A parte de baixo já está dita. E quantos vínculos... pergunta mecânica. Quantos vínculos eu vou ganhar aqui? Faça uma conta de cabeça. N vezes N menos 1 sobre 2. Eu não gostei, Wellington. Quantos elementos eu tenho aqui? Primeira pergunta. Oi? N menos 1 sobre 2? Vou botar aqui no rascunho. É isso mesmo? Antissimétrica, né? Funcionar coisa da antissimétrica, tirando a diagonal. Para poder fazer uma contagem, pulando do jeito que eu faço, né, é o seguinte. Eu penso, não tão rápido quanto ele, né? Eu penso que no total tem N2 elementos. Eu tiro os da diagonal e divido pela metade. É a mesma coisa, né? Assim, para poder lembrar minimoricamente, pelo menos para mim, eu nunca ia lembrar se é N menos 1 sobre 2 ou N mais 1 sobre 2. Eu ia ficar morto de dúvida até o fim. Mas é isso aqui. Então a gente tem N menos 1 sobre 2 vínculos de que tipo? Complexos, né? Então no fundo a gente tem duas vezes isso de reais, né? Sejamos, mudei o N, né? 2N, N menos 1, dividido por 2, vínculos reais. Não, já são reais. Né? Maravilha. Falta só um detalhe, né? Que é esse aqui. Mas esse aqui a gente já sabe, né? Esse é só um vínculo real. Basicamente, é determinar a fase, que é um número real. Então a gente tem aqui, essa aqui é a parte vínculos de R dagger R igual a 1. E aqui a gente tem um vínculo real, que é a parte de det igual a 1. Então, somando tudo, a gente tinha no início, então, 2n menos... Opa, esse n minúsculo.
2n quadrado graus de liberdade reais, que são n quadrado complexos, portanto 2n quadrado reais, né? A gente tem que descontar agora os vínculos. Então vamos lá. Menos n, menos n menos 1, menos 1. N quadrado vai comer um n quadrado. O n que sobra aqui é uma coisa errada. Peraí, fiz uma cagada. Sobra não, ele cancela. Nossa, cancela. Ah, vai, tá certo. Cancela. Maravilha. Aqui tem o sinal de menos que eu não tinha visto. Então, menos n com menos vai dar mais n, com menos n cancela. Portanto, a gente obteve que uma matriz genérica do SUN tem n ao quadrado menos 1 graus de liberdade. Portanto, a gente está buscando n ao quadrado graus de liberdade. O que implica que a gente está buscando n2 menos 1 matrizes. Se a gente está pensando em representar da forma mais simples possível, né? n2 menos 1 matrizes n por n que sejam o quê? Oi? O que mais? Hermitianas de traço nulo. Que a gente vai chamar carinhosamente de TA. Só porque tem uma letra fácil de desenhar, né? Poderia chamar de ômega caligráfico, enfim. Ômega fresco, né? Oi? Ômega fresco. Ômega fresco, desculpa. Esqueci da convenção. Tem muitos vícios que eu tenho que eu herdei de outros professores, né? Esse A fresco, por exemplo, é do Felipe Rosa. Eu ainda não comecei a usar a teoria das cores porque eu não tenho giz, né? Em vez de escrever no quadro ao lado, você pega e vai apagando no quadro, você vai escrever com outras cores. Ah, não, eu tô só ajeitando aqui. Aí o cara que tá copiando se destrói, né? Não consegue copiar nada. Tem um ódio profundo disso. Então, basicamente, a gente está procurando matrizes TA hermitianas com traço nulo, satisfaçam alguma coisa desse tipo aqui, né? A gente não sabe quem são esses caras, a gente não sabe quem é o grupo, né? Exatamente como a gente obteve no SU2 e SU3, que a gente obteve as constantes de estrutura do SU2, o epsilon de Levi-Tirta, as do SU3 eu dei para vocês, né? As não nulas, e lembrando, né, são todas antissimétricas, né, então qualquer daquelas ordens, se você trocar algum índice, dá menos o valor que a gente obteve. Se der número repetido, com certeza é zero. Se não é nenhuma dessas duas coisas, é porque é zero também. E se tiver errado, é culpa do Tião, que foi ele que passou para mim. E, portanto, uma transformação do... Isso aqui seria o... Vou botar A igual a 1... n2 menos 1. Isso aqui é álgebra, onde a gente trabalha. E uma vez que a gente trabalha, a gente entenda como trabalhar na álgebra, a gente vai direto para o grupo, usando a exponencial, né? Então, U de θ, os parâmetros que você está interessado, vou repetir para frisar bem, e parâmetro gerador. É sempre assim que a gente trabalha. Maravilha. Isso aqui é o que a gente chama de representação fundamental, de novo, tanto do grupo quanto da álgebra. Vou escrever aqui então. Nesse caso aqui não estou indicando, né? Vou botar TAN por N. Para poder dizer que eu estou falando da representação fundamental. Poderia ter matrizes de ordens maiores? Pode e vai. Aí a pergunta natural a seguir, que bom que ele fez, parece que combinei, né? A pergunta seguinte é, será que essa é a única representação que a gente tem? Será que eu só consigo achar matrizes
N2 menos 1, matrizes N por N do SON que satisfaçam essa álgebra? Ou será que existem outras ordens? Né? E eu vou dar um exemplo, antes da gente, para motivar isso, rapidamente também. Eu vou propor matrizes do grupo mais fácil, que é o S2, né? Porque senão começa a ficar muito grande. Eu vou propor o seguinte, eu vou propor as matrizes que eu não tenho anotadas, mas eu espero lembrar. Né? Não porque eu tenho a memória, porque eu não tenho, mas é porque eu sei como construir elas de cabeça. Então, e a gente vai aprender isso hoje. E provavelmente eu vou errar, né? Só porque eu estou falando. Essa é a sigma 1. Sigma 2 é a linha 3. Sigma 1, 2, 3. 1, coluna 3. Não tenho certeza se são essas, daqui a pouco eu confiro. Quem conhece as matrizes, dá uma conferida aí. Alguém que conhece as matrizes aí, por favor, dá aquela conferida, para ver se eu não estou falando besteira, porque se eu fizer esse computador e der errado, eu culpa de vocês também. Todo mundo aqui que já viu isso não está achando erro. Opa, peraí. Não, tá certo. Não, tá beleza, é isso mesmo. Então eu estou propondo essas três matrizes e vamos calcular a lei de comutação delas para ver o que diabos dá. Então vamos calcular entre duas delas, né? E por indução galinácea a gente vai ver que é verdade. Então vamos calcular vamos lá, essa altura já perdeu a graça, né? Então menos I com menos I vai dar sigma 1 vezes sigma 2, né? Já vai dar menos 1 de cada. E aí produto. Sigma 1, sigma 2 dá 0 na primeira linha, né? 0. Vai dar 1, né? 1. Vai vendo aí. 0. Tudo 0 ou não? Tudo 0. Não, calma aí. Você tá Espera aí. falando da outra. Menos. Agora sigma 2, sigma 1. Já vai dar sinal de menos de novo, né? Esse aqui é o comutador, então ó. A. Primeira linha é 0, né? Não. Segunda linha é 0 também, né? Aparentemente, pelo menos. Pera aí, alguma coisa tem que dar no Google, estou te errando. Então, a primeira linha